Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Giovanni e eu estou gravando esse vídeo para demonstrar de um modo mais visual para os amigos aí do grupo como foi que eu construí a solução postada esses dias no grupo aí para a dúvida do amigo Jaime, tá certo? Então eu reproduzi aqui o cenário que o Jaime colocou lá no grupo. Então vamos entender aqui esse modelo. Eu tenho uma pasta de trabalho de lançamentos, onde eu tenho aqui os meus meses, tá? De janeiro a dezembro. Eu não vou entrar no mérito da construção e da estrutura da pasta de trabalho, tá? Nós sabemos que essa não é a maneira mais ideal de se construir lançamentos. O ideal seria nós termos uma única aba de lançamentos, uma coluna de data para especificar, né, o tempo, né, a dimensão tempo daquele lançamento, para depois fazermos os nossos cálculos. Mas enfim, eu vou me ater unicamente ao cenário que foi proposto pelo amigo. Então eu tenho aqui as minhas abas de janeiro a dezembro, e eu tenho 3 colunas em cada aba, né? A aba de ativo, nome e valor venda. Então qual que é o objetivo aqui do Jaime? Trazer aqui para essa aba principal a média dos 8 maiores valores de venda de cada vendedor. Então, trocando em miúdos, a primeira coisa é identificar qual é o valor mensal de venda para cada um dos vendedores, quanto cada vendedor vendeu em janeiro, quanto cada vendeu em fevereiro e assim por diante. Eu vou ter 12 valores, ou menos se em algum mês aquele vendedor não teve venda nenhuma. Tá? A condição para essa soma é que a coluna A esteja com X, ou seja, que a venda esteja ativa, certo? Então eu vou ter as 12 vendas, a soma das 12 vendas de cada um dos vendedores. Dessas 12, pegar as 8 maiores e dividir por 8. Essa era a condição, a solicitação que o amigo fez lá no grupo. Muito bem, então eu tenho aqui uma aba que eu chamei de principal, eu tenho aqui todos os meus vendedores e vamos construir a lógica a partir daqui. Bom, como eu vou trabalhar com referências indiretas, eu vou tentar me valer de todos os recursos que o Excel me possibilita para facilitar a minha construção. Um deles é o gerenciador de nomes, ele tem que ser um aliado que nós temos que recorrer a ele como um facilitador. Ele é um grande facilitador. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar um vetor com os nomes dos meus meses para eu poder referenciar em fórmula. Vai ficar muito mais fácil de eu fazer essa referência. E aqui cabe uma observação. A minha referência às minhas abas, elas têm que estar com a mesma grafia dos nomes. Então aqui eu estou vendo que os nomes estão todos em maiúsculo, logo a minha referência vai ter que estar em maiúsculo. E é muito importante atentar, porque às vezes a gente pega algumas pastas de trabalho onde tem um espaço no final do nome, às vezes intencional, às vezes não, e isso vai interferir diretamente, né? E também, se eu tenho abas com nomes compostos, por exemplo, se aqui chamasse-se janeiro, espaço 2019, fevereiro, espaço 2019, assim por diante. Se eu tiver esse espaço, né, no nome das minhas abas, eu vou ter que fazer um tratamento com o apóstrofe para poder não retornar um erro de referência. Mas eu não vou abordar isso nesse vídeo porque os meus nomes estão sólidos. Apenas um nome simples com a particularidade de estar em maiúsculo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou gerar aqui uma coluna aqui com os nomes de janeiro a dezembro e vai ser a minha primeira referência lá no meu gerenciador de nomes. Uma célula aqui ao lado, eu vou apontar para essa coluna H aqui, e vamos ver o que é que o Excel está entendendo dessa expressão que eu escrevi, igual de H1 até H12. Eu vou apertar a tecla F9 e veja que ele me trouxe um vetor em linha de janeiro a dezembro, que é o que ele conseguiu ler aqui nessa coluna que eu apontei. Tá? Eu vou pegar esse vetor aqui emprestado, vou dar um Ctrl C, e no meu gerenciador de nomes, opa, eu já tenho aqui, eu vou excluir, ok, excluir. Eu vou criar um novo nome, que vai se chamar underline meses, e eu vou colar aquela minha expressão aqui. Então eu tenho agora um intervalo que se chama underline meses, com todos os meus meses aqui. Fechar, e agora eu já não preciso mais disso aqui. Vamos lá.
Para construir essa solução, nós temos que ter alguns conceitos em mente. Primeiro, existem algumas funções dentro do Excel que elas conseguem trabalhar em intervalos multidimensionais. A função conte-se, conte-sis, soma-se e soma-sis são exemplos desse tipo de função. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é utilizar a função conte-se para saber qual é a maior linha das minhas abas que eu tenho dados. Por exemplo, aqui em janeiro, as minhas vendas vão até a linha 186. Em fevereiro, vai até 200 e assim por diante. Ou seja, qual é o maior alcance que eu preciso atingir para buscar todas as minhas vendas? Eu não sei. Então, eu tenho uma ideia que nenhuma venda minha ultrapassa a linha 500, por exemplo. Então, é em cima disso que eu vou trabalhar. Eu vou utilizar aqui a minha função conte-se. E como intervalo da conte-se, eu vou passar uma referência indireta, utilizando a função indireto. E qual que vai ser o texto? Bom, eu já tenho um intervalo que traz todos os nomes das minhas abas, então é o intervalo underline meses. Eu vou concatenar isso aqui com uma exclamação, que é o que diz para o Excel que eu estou passando uma referência de outra aba, que não essa que eu estou. Tá? Então eu vou mandar contar na coluna B, então vai ser de B1 até B500. Tá? Então essa é a minha referência e o meu critério eu vou utilizar a interrogação asterisco, que vai dizer para o Excel, olha, conte qualquer coisa que tenha pelo menos um caractere, não importa quantos caracteres a mais ele tenha. Tá? É isso que esses dois caracteres coringas aqui vão dizer para o Excel. E veja que ele me retornou aqui o número 186. Mas como isso aqui é uma construção do tipo matricial, vamos avaliar essa função. Eu vou selecionar toda ela e vou apertar o F9. Olha só, ele está me retornando todo para cada uma das abas qual foi a última linha que ele encontrou. Em janeiro ele encontrou a 186. Em fevereiro ele encontrou a 200 e assim por diante. Então, eu preciso desse intervalo aqui encontrar qual é o maior valor. O maior valor, para isso, eu vou utilizar a função maior. E a função maior, ela pede uma matriz, e dessa matriz, qual é o maior que eu quero? Eu quero o primeiro? Eu quero o segundo? Eu quero o primeiro. Vou fechar o parênteses, e veja que ela ainda não está me retornando o 200, que é o meu maior valor de linha, que nós acabamos de ver ali. Por quê? Porque para essa função, neste contexto aqui, conseguir operar de modo matricial, eu precisaria fechá-la não só com o Enter comum, mas com o Ctrl Shift Enter. Acontece que eu vou utilizar a função maior dentro do gerenciador de nomes. E, uma vez dentro do gerenciador de nomes, ela vai operar em modo matricial, mesmo sem o Ctrl Shift Enter. Por isso que eu vou simplesmente copiá-la. E veja que quando eu copio aquelas chaves que cercam a função matricial, elas já nem estão mais aqui. Eu vou dar um Ctrl C. Vou aqui no meu gerenciador de nomes e vou criar um outro nome chamado UL e vou colar aquela minha função aqui. Ok, fechar. E esse aqui eu não preciso mais dele. Veja que se eu perguntar em qualquer lugar da minha planilha igual a minha última linha, ele me retorna 200. Ok? Muito bem, de posse dessa informação, agora eu já tenho como mapear a minha última linha, eu vou utilizar a minha função de soma propriamente dita. E como eu falei, a função soma-sis ela consegue trabalhar em modo multidimensional. Então, eu vou utilizar uma função soma-sis para cada uma das abas. Primeiro identificar o meu vendedor aqui na coluna B, depois identificar se ele está ativo aqui na coluna A e fazer a agregação de soma na coluna C. Então, vamos lá escrever o nosso soma-sis. Primeiro argumento, intervalo de soma. Bom, eu vou dar pela função indireto.
E aí eu vou concatenar o meu intervalo nomeado meses, eu vou concatenar com a exclamação, né? E aonde está a minha soma? Está na coluna C. Então, vai ser de C2 até C. E eu vou concatenar com aquele meu segundo nome, que é o L. E vamos ver o que é que essa função aqui está devolvendo. Eu vou selecionar aqui o meu indireto F9. Olha só. Ele vai somar de janeiro, C2 até C200, até dezembro, C2 até C200. Muito bem. Qual é o meu intervalo de critérios? Bom, os meus intervalos de critérios, eles também vão ser dados pela função indireto. A única diferença é que vai variar a coluna. Então, eu posso até copiar isso aqui para facilitar. E o que eu vou buscar no intervalo de critério 1? Vai ser o nome? Bom, então, o nome está na coluna B. Então, eu vou mudar aqui para B. E qual é o meu critério? Aqui, o nome do meu vendedor. E qual é o meu critério 2? Bom, no intervalo de critério 2, agora eu vou buscar o X. E o X está onde? Na coluna A. E qual que é o meu critério? É o X. Ok. Muito bem. Mas, igual aconteceu com a função conte-se, se eu avaliar essa minha expressão com F9, veja que ali ele está me trazendo o primeiro valor do meu vetor. E não é isso que eu quero. Eu quero separar os 8 maiores e depois somar. Mas eu já tenho a soma. Muito bem. Então, eu vou dar um tab aqui para um espaço aqui, uma quebra de linha. E vou utilizar agora a função agregar com o seu argumento 14, que equivale à função maior. E como eu sei que eu não tenho erro nenhum, eu não preciso usar nenhum triplo de tratamento de erro. Vou deixar aqui o 4, que é não ignorar nada. Ponto e vírgula, minha matriz já é essa mesma. Ponto e vírgula. E o meu K vai ser dado pela função lim, indireto 1 até 8. O que será que esse K está devolvendo? O primeiro maior? O segundo maior? Não. Desculpe, ele está retornando do 1 até o 8. Então ele quer o primeiro maior, o segundo maior, o terceiro maior, até o oitavo maior. Tá certo? Vou fechar a minha agregar. E agora, eu, ao invés de 12 resultados, eu tenho apenas 8. Ótimo, eu já tenho meus 8 maiores, então eu vou utilizar a somar produto para somar tudo isso aqui. E eu tenho agora a soma de tudo. Mas ainda não é a média, né? Porque a média é somar tudo, somar os 8 e dividir por 8. Muito bem, divide por 8. E agora é só arrastar os demais. Pronto. Foi dessa forma que eu construí a solução unicamente em Excel, que foi o que o amigo pediu. Mas fiquei eu pensando, como seria a solução desse mesmo problema utilizando o Power BI, né? Com a linguagem M e depois com o DAX. Muito bem, então eu vou salvar aqui essa pasta de trabalho, até porque depois eu quero fazer um comparativo com esse resultado que nós tivemos aqui, e eu vou chamar o Power BI aqui. Vamos esperar ele abrir, eu vou tomar uma aguinha. Ok, abriu. Vamos clicar aqui em obter dados. Vou pegar aqui do Excel. Minha planilha se chama dúvida grupo. Então, na área de trabalho, vamos buscar a planilha, a pasta de trabalho chamada dúvida grupo. Ok, eu tenho todos os meus meses aqui, mas eu vou usar uma estratégiazinha, então eu vou pegar só o mês de janeiro. E vocês já vão entender por quê. Eu vou mandar editar. Ele vai abrir o editor de consultas. Ok. E aqui veja que eu tenho só janeiro, né? Mas por que eu escolhi só janeiro? Bom, porque eu vou voltar aqui na fonte, então o que aconteceu, né? Vamos voltar aqui na fonte, então ele conectou, ele encontrou todas as pastas, as abas da minha pasta de trabalho,
Ele fez uma navegação para janeiro, porque foi só janeiro que eu escolhi. Ele promoveu os cabeçalhos, ele acertou os tipos e eu tenho os dados de janeiro aqui. Mas não é isso que eu quero, então eu vou cancelar essas etapas. E aqui na fonte eu vou selecionar todas, exceto a principal. Ok. E agora eu tenho de janeiro a dezembro com a coluna data aqui ao lado, que quando eu clico no espaço em branco eu vejo o que tem dentro daquela coluna, que é uma tabela com 3 colunas, que são as 3 colunas de cada mês, que está aqui na minha coluna A, vamos chamar assim. Então, eu vou selecionar essas duas, com o botão direito eu vou remover as outras colunas, e eu só fiz isso para eu aproveitar aqui o nome do mês. Tá? Eu vou mandar expandir, não quero que use o nome da coluna original, e vou dar OK. E pronto, eu tenho todos os meus meses aqui. Se eu vier aqui no filtro, eu vou ver que eu tenho de janeiro a dezembro, certo? Eu vou mudar o nome dessa aqui para solução M, porque essa aqui eu vou fazer com M. E já vou até tirar, vou promover aqui os cabeçalhos, usar a primeira linha como cabeçalho. Claro, vou mudar aqui o nome para mês, né? E veja que eu tenho a minha coluna de ativo com seus respectivos X, mas como ele fez um empilhamento das minhas abas, então para cada vez que mudar um mês, eu tenho, vamos achar aqui, olha só, quando muda aqui de janeiro para fevereiro, o cabeçalho da coluna, da aba está aqui, ativo, nome, valor, venda. Isso aqui está atrapalhando a minha coluna numérica, por isso que ele deixou aqui como ABC 1, 2, 3, né? Que é qualquer, está misturado. Então, eu vou selecionar essa minha coluna aqui de valor venda e vou dizer que eu quero tudo menos isso aqui. E isso vai limpar a minha coluna. Eu posso, inclusive, já tipá-la como número e não vai dar erro nenhum. Ok? Ó, muito bem. Como eu vou utilizar essa mesma estrutura lá na solução Indax, então eu já vou duplicar e eu vou chamar essa aqui de solução DAX. E vamos deixar ela quietinha aqui. Vamos trabalhar aqui com a solução em M primeiro. Bom, eu já tenho meus meses, os meus vendedores, mas eu quero só os ativos, né? Eu quero só o que tem X aqui nessa coluna. Muito bem, eu venho aqui e desmarco o nulo e ele vai fazer uma seleção aonde a minha coluna ativo só tenha X. Ótimo, não preciso mais dela. Então, o que foi que a minha fórmula fez primeiro lá no Excel? Ela agrupou por mês. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Vou selecionar a coluna de mês, coluna de nome, vou mandar agrupar. Ele já entendeu aqui que eu quero agrupar por mês e por nome. O nome da nova coluna vai ser valor mensal. E a operação vai ser uma soma da minha coluna de valor venda, dessa aqui. Ok. Pronto. Agora eu agrupei por nome e por mês. Então, para cada mês, para cada vendedor, eu tenho todos os meses dele aqui, né? Seria aquela fase do soma-cis por mês. Legal. Eu já tenho por mês, então eu posso deletar aqui o meu mês e agora eu tenho por nome. E eu vou fazer novamente um agrupamento. Eu vou agrupar por nome. O nome da minha nova coluna vai ser valor total. E a operação novamente vai ser uma soma do meu valor mensal. Veja bem, eu estou agrupando por nome, fazendo uma soma de novo da coluna valor mensal. E isso vai me trazer a soma dos 12 meses. Não é verdade? Trouxe a soma dos 12 meses para cada vendedor. Poxa, mas a gente quer só dos 8, né? Então, vamos lá no nosso editor avançado e vamos entender aqui o que foi feito, né? Nessa minha última etapa de agrupamento, ele fez um table.group, igual ele fez aqui no primeiro agrupamento, ele agrupou por mês e por nome. Muito bem.
Aqui ele agrupou só por nome e somou tudo. Mas eu não quero que ele some tudo. Eu quero que ele some só os 8 maiores. Então, aqui nessa parte da função é onde eu vou trabalhar. Aqui eu estou vendo que ele aplicou a função list.sum, igual ele fez aqui. Significa que o nome da coluna entre colchetes está me devolvendo uma lista, porque ele está utilizando uma função de lista em cima desse resultado, dessa expressão. Então, antes de fazer a minha list.sum, eu vou até excluir esse parênteses daqui, para não me confundir. Primeira coisa que eu vou fazer com essa lista, eu vou ordená-la. List.sort. Eu vou ordenar essa lista. Vou colocar uma vírgula aqui. E qual vai ser o tipo de ordenação? Vai ser o ordem.descending. Ou seja, eu vou ordenar do maior para o menor. Se eu tenho a lista ordenada, eu consigo separar dessa lista os n primeiros itens que eu quero. Eu vou usar list.firstn dessa minha lista. E quais são os n primeiros elementos que eu quero? Bom, eu quero os 8 primeiros elementos. Eu vou fechar o parênteses da minha list.firstn, vou fechar o parênteses da list.sum, vou dar OK. E olha só, eu tenho aqui a soma dos 8 maiores. Poxa, mas não é isso que eu quero, né? Eu quero dividir isso por 8. Não tem problema. A minha list.sum termina aqui. Eu vou dividir por 8. E OK. Muito bom. Vamos ordenar aqui esses nomes em ordem crescente e vamos ver se bate com o que nós temos lá no Excel. Vamos trazer para cá. E olha só, o Adriano 57,52. A Beatriz 7344. O Bernardo 7.503. O Bruno 7.020. Assim por diante. Aqui até o Rafael com 77,58 e o Rodrigo com 60,6086. Tá? Então, nós reproduzimos o mesmo resultado lá do Excel utilizando a linguagem M. Bacana. Mas vamos fazer isso em DAX. Né? Então, eu já deixei aqui aquela consulta, né, que eu renomeei para a solução DAX. Ela está com a mesma estrutura. A minha coluna de venda já está arrumada. Então, eu só tenho aqui os meus X atrapalhando o meu cálculo e os meus meses estão aqui. Muito bem, vamos fechar e aplicar. E vamos lá para o Canvas para fazer a solução. Agora utilizando o DAX. Vou esperar carregar. Ok, carregou. Eu tenho aqui, eu vou até já trazer aqui a minha solução em M para cá. Vou colocar também o valor. Vou dar uma aumentadinha na grade, depois a gente compara, né? Vou deixar aqui com 12. Ótimo, assim fica bem legal. Muito bem. E aqui eu vou trazer o nome dos meus vendedores para cá. E vamos começar a construir nossa expressão. O passo a passo vai ser muito semelhante do que fizemos no Excel. A gente tem que juntar por mês, tirar o que tem X, separar os 8 maiores e depois somar. Muito bem, então aqui na minha tabela, na minha consulta chamada Solução DAX, eu vou criar uma nova medida. E vai se chamar média top 8, vai ser igual. Vamos quebrar umas linhas aqui. Deixa eu expandir minha barra de forma para ficar confortável para trabalhar. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é a mesma coisa que eu fiz na linguagem M. Eu quero tirar a minha coluna de ativos, eu quero recolher apenas os que têm X. Eu vou utilizar uma calculate table da minha tabela que se chama solução DAX. E dela eu quero na minha coluna de ativo seja igual a X. Muito bem, então aqui eu montei uma tabela virtual onde a minha coluna de ativos foi filtrada e eu só tenho lá os X. Muito bem,
mas eu tenho a tabela inteira aqui, né? Com todas as suas colunas. Eu vou fazer, então, uma summarize desta minha tabela. E eu vou agrupar por mês e por nome. Ponto e vírgula. O nome da minha coluna de retorno, eu vou chamar de retorno mesmo. Ponto e vírgula. E agora qual que é a minha expressão? Bom, desculpe, eu estou trabalhando aqui com duas funções que têm contexto de filtro. Se elas têm contexto de filtro, eu não preciso fazer um tratamento, e note que eu não tenho nenhuma medida aqui, né? Nenhuma medida de agregação. Eu não preciso fazer tratamento de transição de contexto. Então eu vou fazer um sum direto da minha coluna de valor venda. Muito bem, então aqui agora eu tenho agrupado por nome e por mês uma soma da minha coluna de valor venda. Mas eu não quero somar tudo, eu quero apenas os 8, então eu vou usar a top N. E o meu N value vai ser 8, porque eu quero os 8 maiores. E eu vou ordenar por quê? Bom, eu já criei o meu cálculo de retorno quando eu construí aqui essa coluna de retorno. Então eu vou chamar a minha coluna de retorno. Mas isso aqui me retorna uma tabela dos top 8. E eu quero, para cada um dos meus vendedores, eu quero fazer essa soma. Mas a minha top N, ela é uma função iterante. Se ela é uma função iterante, eu não preciso, por exemplo, cercá-la com uma filter aqui para dizer que eu só quero a soma dos meus vendedores. Por quê? Porque a top N ela não vai enxergar o universo inteiro da minha summarize com calculate table. Ela não tem esse poder. Ela vai enxergar apenas o contexto de filtro em que ela se encontra. Então, eu posso direto fazer uma SUMX dela. E a SUMX também é uma função iterante. Então, ela vai iterar unicamente nas linhas que correspondem àquele vendedor. E eu vou mandar somar a minha coluna de retorno. E eu vou dar Enter agora. Ok, mas eu só somei, né? Então eu preciso dividir isso aqui por 8 para ficar do jeitinho que o amigo pediu. Então agora eu tenho aqui, essa minha tabela está vindo da minha consulta chamada Solução DAX. Eu vou colocar aqui a média dos top 8 do lado dela. E será que elas estão iguais? Eu vou inverter aqui, colocar o valor primeiro e vamos ver como que está se comportando. Prontinho. Eu tenho à direita, eu tenho a solução em M. À esquerda, eu tenho a solução em DAX. Ambas trazendo o mesmo resultado. E vamos trazer o Excel para cá para fazer um comparativo. Vamos tentar ajustar aqui para ficar mais ou menos na mesma altura. Ok. O Adriano com 5.752, a Beatriz com 7.344, o Bernardo com 7.503 e por aí vai. Ou seja, nós temos aqui 3 maneiras de efetuar este cálculo aqui. Primeiro, utilizando só o Excel e alguns conceitos de função matricial e comportamento de função, aliado com o gerenciador de nomes, que é um poderoso amigo. E agora, também utilizando aqui a linguagem M à esquerda e o DAX à direita. Ok? Eu espero aí que seja útil para os amigos da comunidade. Um grande abraço a todos.